Naquele tempo tinha um meia muito habilidoso, viu, Flavinho? Qual deles? Porque o time era Neneca, Mauro Gomes, mas eu tô falando de um outro clube. O Botafogo, no início dos anos 80, tinha um Mendonça, que hoje nos deixou. O Mendonça? Mendonça nos deixou. Ele jogou na Portuguesa? Faleceu hoje pela manhã. Infelizmente, faleceu no Rio de Janeiro. Aí, ó, o post do Botafogo, 63 anos, o Mendonça. O dia amanheceu triste. Mendonça nos deixou aos 63 anos. O Mendonça, salvo engano, jogou nessa final de 86 pelo Palmeiras contra a Inter de Limeira. É possível, ele passou pelo Palmeiras. Sim, sim, eu tenho quase certeza. O Mendonça jogou na Portuguesa, foi uma das maiores contratações da história da Portuguesa, porque ele era um jogador de seleção brasileira, um craque, ídolo do Botafogo, e foi uma contratação de muito vulto na época, em 84, se não estou enganado. Uma frase de impacto do Mendonça. O Mendonça é ídolo da torcida do Botafogo, né? E uma vez perguntado sobre isso, em uma entrevista, enfim, o Mendonça disse o seguinte: eu não consigo entender essa idolatria. Eu não consegui dar à torcida do Botafogo títulos. Você vê, nem sempre, né? O título, ele vai fazer de uma pessoa, vai transformar a pessoa num grande ídolo. O Mendonça ele pegou a fase de jejum, 68, 89, Exato. E o Botafogo não ganhou o título. Ele teve muito destaque no Brasil de 81. Que o Botafogo... 3-1 Flamengo? Ele faz um dos gols, um golaço. O Botafogo foi para a semifinal, aquela semifinal com o São Paulo. E ele era um dos destaques, não só do Botafogo, não só do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. E ele pegou essa época de jejum do Botafogo. Sim. Era o craque desse período. Ele jogou na final de 86. Ele entra no lugar do Lino. Isso, inclusive, na época, o Mendonça, por ter passado pelo Botafogo sem conquistar nenhum título, e foi jogar no Palmeiras depois, que jogou na Portuguesa, foi jogar no Palmeiras, onde dava para ganhar título, claro, ainda mais que foi para uma final contra a Inter de Limeira. E ele ficou com uma certa fama de pé frio por conta disso, porque nem no Palmeiras contra a Inter ele conseguiu. Ele pegou fila no Botafogo e pegou uma fila E aí pegou uma filinha do Palmeiras. Pegou uma filinha. Portuguesa em que ano que ele jogou? 84, com certeza, porque foi a primeira vez. Não foi a primeira vez, mas jogou com o Tite? Não, o Tite é 85. Não, o Tite. Não, jogou em 80, jogou com o Tite. Eu tô aqui com a ficha. Jogou com o Tite. Milton da Cunha Mendonça. O Mendonça. Jogou com o Tite. Tá aqui, ó. Ele começa na base do Bangu, depois na base ainda ele se transfere para o Botafogo, ele chega ao clube, ao Botafogo, em 69. E aí em 75 ele estreia no profissional, onde joga no Botafogo até 82. Depois ele vai para Portuguesa. Palmeiras, aqui na ficha diz 87. Portuguesa ou Palmeiras? Palmeiras. Não, mas ele jogou a final de 86. Jogou 86. Enfim. Depois do Palmeiras ainda jogou no Santos, na Inter de Limeira, Bangu, Al Saad, São Bento, Grêmio, Inter de Santa Maria, Fortaleza, América de Natal, e encerrou a carreira em Barra Mansa, em 96, hein? O Mendonça encerrou a carreira já no interior, né, do Rio de Janeiro. Seleção brasileira tem convocações em 82 e 83, olha, numa época que na posição dele, Zico, Zenon, só craque, Pita... Enfim, o Mendonça também foi lembrado. Por isso que eu falei que foi uma das contratações de maior vulto da Portuguesa, porque ele era jogador da seleção brasileira quando ele foi contratado. E eu lembro muito bem de um jogo contra o Vasco, que foi um dos primeiros mata-matas que a Portuguesa chegou em 84, que chegou ao mata-mata nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco no Pacaembu, foi 5-2 pro Vasco. E no jogo de volta no Maracanã, 4-3. E foi o último grande público da história da Portuguesa em jogo em casa, com 50 mil pessoas no Pacaembu. Só, 50 mil pessoas? Eu fui nesse jogo. Foi a segunda vez na vida que eu chorei por causa de futebol. Porque o estádio estava lotado de uma maneira tão linda, assim. Tinha bastante torcedor do Vasco, pelo menos uns 5, 6 mil torcedores do Vasco. Foi um jogo de estádio abarrotado mesmo. E 5-2 o jogo. Então a Portuguesa no jogo de volta precisava ganhar de 3-0 aqui no Maracanã. Fez 2-0. E aí tinha um centroavante uruguaio chamado Ramírez, que perdeu um gol inacreditável, faltando 5 minutos para acabar o primeiro tempo, e no contra-ataque o Vasco diminuiu. E aí o Vasco virou o jogo e foi 4-3. O técnico da Portuguesa era o José Poi. Um abraço à família do Mendonça, né? Um abraço a toda a família. Olha, muita luz para vocês aí.